Oi, pessoal. Continuando então a resolução do modelo da prova, da prova 2, vamos para o item 2, que é uma questão importante porque tem um peso muito alto, 5 pontos, metade da prova está aqui. E repare que o enunciado diz muita coisa de bandeja, O que se pede mesmo é pouca coisa. Quando estamos trabalhando com uma EDO linear homogênea de ordem 2, como essa aí, nesse caso específico, repara que está apresentada uma EDO mais genérica do que a do item 1. Aqui as funções p de t e q de t não são necessariamente constantes, mas ainda assim, homogênea, tanto no item 1 como no item 2. E aí nós temos que duas soluções chamadas y1 e y2 serão chamadas um conjunto fundamental de soluções, são CFC, caso esse parâmetro associado a essas duas soluções, chamado Wronskiano das soluções, que nada mais é, que pode ser visualizado como um determinante dessa matriz aqui, tá? Seja diferente de zero em algum t. Em sala a gente viu que, na verdade, o Wronskiano ou é sempre igual a zero ou nunca é zero. Então, esse algum t aqui a gente não precisa se preocupar muito, não. Tá? Então, se o Wronskiano de duas soluções é diferente de zero, essas duas soluções recebem aí o apelido de conjunto fundamental de soluções. E o que significa isso? Qual que é a importância disso? O enunciado ainda está nos dando essa informação de graça. Significa que a solução geral da EDO vai ser nessa forma aqui. Tá? Y de t igual C1 vezes a primeira solução mais C2 vezes a segunda solução, onde C1 e C2 são constantes. Significando que para qualquer escolha de duas constantes C1 e C2, essa combinação linear nos retorna uma solução também da EDO, e mais do que isso, muito mais importante, qualquer solução da EDO necessariamente se escreve dessa maneira para alguma escolha conveniente de constantes C1 e C2. Isso a gente trabalhou em sala de aula, mas o enunciado não está pedindo para a gente provar isso. O enunciado já nos dá essa informação de graça. Olha, se você tem duas soluções de uma EDO homogênea linear de ordem 2 e o Wronskiano delas é diferente de zero, então pronto, você encontrou a solução geral. Basta pegar as combinações lineares dessas duas soluções, tá? E aí, o que o exercício pede? Ele nos fornece aqui 3 EDOs lineares de ordem 2 e com coeficientes constantes, e pede para que em cada caso a gente encontre um conjunto fundamental de soluções e apresente a justificativa, Ou seja, a gente tem que encontrar duas soluções de cada uma dessas EDOs e provar que o Wronskiano dessas duas soluções é diferente de zero. Acabou, nada mais do que isso, tá? E, é claro, aqui eu coloquei 3 EDOs com coeficientes constantes, nós já sabemos do item 1 que podemos procurar soluções para essas EDOs na forma exponencial, procurando com o auxílio da equação característica. E sendo essa equação característica aqui, é uma equação quadrática, as soluções reais estarão atreladas ao sinal do discriminante, do delta. Se o discriminante for positivo, teremos duas soluções reais. Se ele for negativo, duas complexas, não reais. E se for igual a zero, uma solução real de multiplicidade 2. E eu coloquei uma EDO de cada tipo aqui, tá? Então o que é para fazer nesse item 2 é meio que percorrer aquele caminho que a gente cansou de fazer em sala de aula, de resolver qualquer tipo de EDO linear homogênea de ordem 2 com coeficientes constantes, independente do discriminante, tá? Então vamos para a primeira delas, Deixa eu ir lá para baixo. Os coeficientes são 1, menos 2 e menos 3, Então a primeira delas, nós temos y2' menos 2y', menos 3y igual a zero.
Então, eu já posso fazer um link aqui com a questão de número 1. Sabemos do item 1, né, que a equação, as soluções exponenciais podem ser procuradas com o auxílio da equação característica. E nesse caso, a equação característica é r ao quadrado menos 2r menos 3 igual a zero. Tá? Que a gente sabe que, aplicando Bhaskara, é equivalente a r igual 2 mais ou menos a raiz do discriminante, que nesse caso é menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 3, dividido por 2, que é igual 2 mais ou menos a raiz de 16, que é 4, dividido por 2. Então, nós temos duas raízes reais, né? Discriminante positivo. 2 mais 4 sobre 2, 3. 2 menos 4 sobre 2, menos 1. Para quem é mais astuto e tem praticado bastante, já dava para ver os coeficientes aqui, né? O coeficiente livre tem que ser o produto das duas raízes, 3 vezes menos 1. E o coeficiente b tem que ser menos a soma das raízes, né? Essa soma dá 2, menos a soma dá menos 2. Já dava para encontrar isso aí mais rapidamente. Cada uma dessas raízes nos fornece uma solução. Cada valor de r nos fornece uma solução. Então, nós temos aqui y1 de t, e a 3t é a primeira solução, e y2 de t, e a menos t é outra solução, né? E agora, para a gente concluir que essas duas soluções constituem um conjunto fundamental de soluções, precisamos calcular o Wronskiano, né? Então, o Wronskiano dessas duas soluções vai ser o determinante de y1, e a 3t, y2, e a menos t, y1', 3e a 3t, y2', menos e a menos t. Então, isso aí vai dar menos e a 2t menos 3e a 2t. 2t por quê? Preserve a base, somos os expoentes, né? Então, ficou menos 4e a 2t, que com toda certeza do mundo é diferente de zero, né? Consequentemente, y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções. E se eu quero a solução geral, y de t igual c1 y1 mais c2 y2 é solução geral. Tá? Então, o item A já foi. No item B a gente vai fazer a mesma coisa, só que, claro, o valor do discriminante vai ser diferente, né? O sinal do discriminante vai ser diferente. E aí talvez a gente precise de pensar um pouquinho mais para encontrar as soluções. Vamos lá. No item B, os coeficientes são 4 menos 4 e 1, né? Vamos resolver o item B. Agora a gente tem 4y2' menos 4y' mais y igual a zero. A equação característica vai ser 4r ao quadrado. Aqui, pessoal, como eu comentei com vocês, né? Não sei se foi nesse ou no outro vídeo. Eu não estou escrevendo aqui com organização, rigor em mente. Por mais que eu esteja falando todos os detalhes que eu espero que vocês coloquem na prova. Mas, por exemplo, no item A, nós já teremos feito a associação com a primeira questão, no sentido de ter escrito um parágrafo assim, conforme vimos na primeira questão, podemos procurar soluções da EDO no formato exponencial EART por meio da busca, né, ou associando, né, com as soluções da equação característica. Aqui eu já não vou reescrever esse mesmo parágrafo, né?
posso falar só novamente, né? Avaliemos a equação característica. E nesse caso a equação característica é qual? 4r ao quadrado menos 4r mais 1 igual a zero. Repara, o discriminante aqui vai ser menos 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 4 vezes 1, menos 16, que é zero, né? Ou seja, só teremos uma raiz real aqui. Só temos uma solução real, que nesse caso vai ser menos b sobre 2a, né? Menos 4 sobre 2a sobre 8, que é meio, né? Se eu coloco no lugar de r o meio aqui, r ao quadrado é 1 quarto, né? Então, vezes 4, 1. Mais esse 1, 2. Menos 4 vezes meio, menos 2, 0. Né? E essa é a única solução. A gente pode reescrever esse polinômio ali como 2r menos meio... Não. Como é que fatora isso aí? Posso colocar o 4 em evidência, né? 4 que multiplica r ao quadrado menos r mais 1 quarto, que é então 4 vezes r menos meio ao quadrado. Isso aqui só vai se anular quando r for igual a meio, né? Enfim, temos só uma solução da equação característica, então só obtemos uma solução no formato exponencial. Então aqui obtemos uma única solução da EDO, que vai ser y1 de t igual e elevado a meio vezes t, que é e elevado a t sobre 2. Para encontrar um conjunto fundamental de soluções, nós precisamos de duas soluções que tenham o Wronskiano diferente de zero. A gente poderia pensar, se eu tenho essa solução aqui, qualquer múltiplo constante dela também vai ser solução. Então, por que não pegar y2 de t igual k vezes e a t sobre 2? Claramente é a solução, mas essa tentativa ela não vinga, porque aí o Wronskiano seria igual a zero, né? Não adianta. Então, precisamos de uma segunda solução. O que a gente vai fazer? Buscaremos uma segunda solução no tipo ou no formato y2 de t igual uma função que eu não sei qual é, vou descobrir, vezes a primeira, y1 de t, ou seja, v de t que multiplica e elevado a t sobre 2. Ou seja, eu já comentei com vocês que se esse v de t for uma constante, dá ruim, que o Wronskiano seria zero. Mas quem sabe se a gente procurar aqui direitinho, a gente não encontra uma função que, quando multiplicada pela primeira, nos retorne uma segunda solução, para a qual, né, em conjunto com a primeira, a gente tem a Wronskiano não nulo. Bem, se eu quero que isso aqui seja solução, então eu tenho que procurar a derivada primeira e a derivada segunda, substituir lá na EDO e ver se eu encontro algum v de t que atende, né? Temos a derivada primeira de y2, vai ser, aplicando a regra da cadeia aqui, derivada de v vezes a exponência... Opa, regra da cadeia não, desculpa. Regra do produto. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, que nesse caso é e a t sobre 2 dividido por 2. Ok? Posso até colocar aqui em evidência a exponencial. V' mais v sobre 2. E aí eu encontro também a derivada segunda, né? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, né? Então vai ficar aqui
V duas linhas mais V' sobre 2, que multiplica a exponencial, mais V' mais V sobre 2, que multiplica a derivada da exponencial. Então, EAT sobre 2 vezes meio. Vou colocar um meio aqui, né? Novamente, colocando em evidência a exponencial, EAT sobre 2, que multiplica V2' mais V' sobre 2 mais V' sobre 2, então mais V' mais V sobre 4, que é V sobre 2 vezes meio, né? Ok, então vamos substituir isso, isso e isso lá na EDO, que era qual mesmo? Essa aqui. Então vamos copiar lá embaixo. Vou copiar só o lado esquerdo, né? Porque eu quero concluir que ocorra que o lado direito seja zero. Quero encontrar a V que anule o lado direito, que anule a equação. Então vou colocar aqui 2, 2 e 2, né? Isso aqui vai ser igual a zero se somente se, substituindo 4 vezes a derivada segunda, EAT sobre 2, que multiplica V2' mais V' mais V sobre 4, menos 4 vezes a derivada primeira, então EAT sobre 2, V' mais V sobre 2, mais a função V de t EAT sobre 2, acho que aqui seja zero. Bem, a exponencial está multiplicando tudo aí, né? Então eu posso colocar ela em evidência e dividir os dois lados pela exponencial. Isso aqui vai embora. Então isso aqui corresponde a 4V2' mais 4V' mais V menos 4V' menos 2V mais V igual a zero, né? Bem, 4V' menos 4V', V mais V, 2V menos 2V, se anula. Então isso aqui ocorre se somente se 4V2' for igual a zero. O que acontece se somente se V2' for igual a zero, integrando V' igual uma constante, vou chamar aqui de K, por exemplo, integrando de novo, V igual KT mais uma outra constante, que eu vou chamar de, sei lá, P. Ou seja, se eu escolho a função sendo uma constante vezes t mais outra constante, então eu obtenho uma segunda solução, né? V vezes a primeira solução y1. E aqui eu tenho a liberdade para escolher quaisquer duas constantes k e p. Escolhemos v de t igual a 1 vezes t mais 0, t. Tá? O que a gente conclui? Obtemos y1 de t EAT sobre 2 é a solução e y2 de t, t vezes EAT sobre 2 também é a solução, né? Resta a gente calcular o Wronskiano disso aí e constatar que é diferente de zero. Então note que o Wronskiano vai ser o determinante de primeira função y1 EAT sobre 2, segunda t EAT sobre 2, derivada da primeira meio EAT sobre 2, derivada da segunda, que vai ser EAT sobre 2, que é a derivada de t vezes EAT sobre 2, mais t que multiplica a derivada da exponencial, então t sobre 2 EAT sobre 2. E aí esse determinante vai ser, repara que isso vezes isso menos isso vezes isso se anula, né? Então vai ficar, na verdade, só isso vezes isso. EAT sobre 2 vezes EAT sobre 2, EAT, que é diferente de zero, né?
E aí a gente conclui que essas duas funções formam um conjunto fundamental de soluções. A gente finaliza o item B com essa escrita, né? E temos aí a solução geral, sendo combinação linear das duas em questão. Resta então só o item C. Repare que a escrita é comprida, mas não tem tanto detalhe, né? Praticando bastante, os 5 pontos são garantidos. No item C, os coeficientes são 1, menos 2 e 5. Então vamos lá. Menos 2y' mais 5y igual a zero. Novamente, né, não precisa reescrever o mesmo parágrafo, só falar. Neste caso, a equação característica a equação característica vai ser r ao quadrado menos 2r mais 5 igual a zero. Repara que o discriminante aqui vai ser menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 1 vezes 5, menos 20, dá menos 16, né? Discriminante negativo significa que nós temos duas raízes complexas não reais, né? Então isso aqui equivale a r ser igual a 2 mais ou menos. Raiz de menos 16 vai dar 4i, né? Sobre 2. Então nós temos 1 mais 2i e seu conjugado 1 menos 2i. Tá? Bem, nesse contexto, a gente tem que trabalhar com a exponencial complexa, né? Então, obtemos duas soluções complexas e a R1t, vou chamar isso aqui de R1, né? Isso aqui de R2. Essa é a primeira solução. E a segunda e a R2 de t. Nós vimos em sala que a exponencial complexa ela se comporta, né, no quesito diferenciabilidade, derivabilidade, de maneira análoga à exponencial no caso real, até mesmo porque ela é uma generalização da exponencial real, né? Em particular, o processo de derivação dessa exponencial é o mesmo, né? Quando você aplica a regra da cadeia, por exemplo, a derivada de y1 aqui seria R1 vezes e a R1t. Mas o que seria essa função, né? Isso seria e elevado a... O R1 tem a parte real 1 e a parte imaginária 2, né? Então isso seria e elevado a 1 mais 2i t, que é e elevado a t mais 2ti, que é, por definição da exponencial complexa, e elevado a t, que multiplica o cosseno de 2t mais i vezes o seno de 2t, que é a mesma coisa que EAT cosseno 2t, mais i, que multiplica EAT seno 2t. Né? E é claro aqui que nós já vimos isso em sala de aula também. A y2, como R1 e R2 são conjugados, e usando o fato de que cosseno é uma função par e seno é uma função ímpar, a segunda solução vai ser conjugada dessa, tá? Então só muda o sinal da parte imaginária. Né? Então y2 de t vai ser EAT cosseno 2t, seria cosseno de menos 2t, né? Só que cosseno de menos 2t é a mesma coisa que cosseno de 2t, porque cosseno é função par. Menos i EAT seno de 2t. Novamente, seria seno de menos 2t, mas o seno de menos 2t é menos o seno de 2t, e por isso esse negativo veio para cá. E aí a gente tem que as duas funções são conjugadas uma da outra, né? Só mudou aqui o sinal da parte imaginária. E aí a gente sabe que se a gente tem duas soluções, a gente pode pegar combinações lineares dessas duas soluções, que elas continuarão sendo soluções. Para fazer isso, eu não preciso de me preocupar com o Wronskiano, tá? Para quaisquer duas soluções, as combinações lineares são soluções. O que o Wronskiano nos permite concluir é que, sendo o Wronskiano não nulo, qualquer solução necessariamente é combinação linear das duas em questão.
Mas aqui eu só quero encontrar, por meio dessas duas soluções complexas, duas soluções que sejam reais. Então não vou, neste momento específico, eu só vou prestar atenção no seguinte detalhe, né? Nessa ideia, vou ter uma ideia esperta, que é, sendo essas duas soluções conjugadas uma da outra, se eu somar as duas, eu elimino a parte imaginária, né? E fico só com duas funções reais aqui, né? Então eu posso somar e dividir por 2 e obter uma solução que é exclusivamente real. E eu posso subtrair y2 de y1 e dividir pela constante 2i e obter outra solução real, né? Isto é, então, u de t, vou chamar a primeira de u de t, tá? Que é y1 mais y2 sobre 2, vai ser EAT cosseno 2t. E a segunda eu vou chamar de v de t. V de t que é y1 menos y2 sobre 2i, que vai ser EAT seno de 2t, são duas soluções reais, né? São soluções reais. Para finalizar a questão, nós só temos que calcular o Wronskiano dessas duas soluções, né? Temos o Wronskiano de uv de t, que é o determinante de primeira solução, EAT cosseno 2t, segunda, EAT seno 2t, derivada da primeira, que tem uma regra do produto, né? EAT cosseno 2t. Vou colocar já a exponencial em evidência aqui, tá? Menos 2 seno 2t, essa é a derivada da primeira. Deixa eu arrastar um pouco para a esquerda aqui, senão não vai caber. E a derivada da segunda, depois aqui mais para cá, EAT seno 2t, colocando em evidência também, mais 2 cosseno de 2t. Então, se a gente calcula esse determinante aí, isso menos isso, vai dar EA2t, que multiplica cosseno de 2t, seno de 2t, mais 2EA2t, cosseno ao quadrado de 2t, menos, abre o colchete aqui para não ter problema com o sinal, EA2t, seno de 2t, cosseno de 2t, menos 2EA2t, seno ao quadrado de 2t, né? Então a gente já vê que isso aqui vai embora com isso aqui. Esse menos com esse menos fica um mais. E a gente conclui que dá 2EA2t, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é 1, né? Igualdade trigonométrica fundamental. Isso aí é diferente de zero, tá? Então concluímos que U e V são duas soluções reais que formam um conjunto fundamental de soluções. Então, nos três casos, nós fomos capazes de encontrar um par de soluções, né, da EDO que tem o Wronskiano não nulo. Consequentemente, temos a solução geral nos três casos. E isso finaliza a questão 2, tá? Em um outro vídeo eu vou gravar, em outros dois vídeos eu vou gravar as respostas das duas últimas questões.